Agora nós vamos falar de classificação do relevo do Brasil. Bom, classificação do relevo, gente, normalmente lá na quarta série, quando a gente estudava, aí a tia dava aula para vocês. Naquela época que vocês ainda usavam cartilha, agora eu não estou errado, o nome chamava cartilha, não adianta falar que não. Vocês usavam lancheira, vocês merendavam, vamos merendar, eu disse, merendar, tá. Aí a tia dava essa aula aqui para vocês, ó, classificação do relevo. Essa aqui era a classificação que vocês utilizavam. Só que agora vocês vão fazer vestibular, então agora vocês não vão estudar só uma classificação. No Brasil existem 3 classificações de relevo, 3. Vamos lá? Primeira, a mais conhecida, aquela que vocês ficavam a tarde toda estudando para uma prova lá da 3ª ou 4ª série e achavam difícil. É essa aqui, ó, do Haroldo de Azevedo, de 1940. Qual que é o critério dela? Altimetria. Então, antigamente, você falava assim, ó, existem no Brasil planaltos e planícies. Opa, só 2 unidades de relevo? Só. Ou era planalto ou era planície. Tá? A gente chama de conhecimento empírico. Aí eu ouvi dizer que lá na Amazônia, toda aquela região é uma planície alagável. Essa era a ideia, mentira. Mas as pessoas acreditavam nisso, tá? E aí a gente tinha o quê? Olha só, Planalto das Guianas, olha o nosso relevo. Planalto brasileiro, tá? Que era o nosso parte de Planalto. O Planalto brasileiro é dividido em central, tá? Meridional e Atlântico. Pronto, esses eram os planaltos. Planície amazônica, do Pantanal e costeira. Pronto, acabou o relevo do Brasil. Vocês ficavam a tarde toda estudando isso aqui, ó. Então, ó, recapitulando. Nessa primeira eles usavam o conceito de altimetria. Planalto tinha até cerca de mais de 200 metros, o que era planalto, e planície ia até cerca de 200 metros, de mais ou menos 100 a 200 metros, superfície plana. E o planalto, superfície irregular, com mais de 200 metros. Era assim que ele falava, ou seja, cota altimétrica. Até tantos metros é planalto, até mais de 200 metros era, ou menos de 200 metros era planície. Bom, aí ele coloca aqui, tá? Então, recapitulando, ó, Planalto das Guianas, Planalto brasileiro. Planalto brasileiro dividido em central, Atlântico, aqui próximo ao litoral, e na parte sul, o meridional. Planície, amazônica, Pantanal e costeira. Era só isso que ele fazia, tá? 4 planaltos, tá? 3 planícies, basicamente, assim que ele dividia o nosso relevo. Beleza? Esse é mais fácil. Vai começar a ficar um pouquinho mais difícil agora, hein? Aí, veio esse cara aqui, ó, Aziz Absaber. O Aziz Absaber, ele vai fazer uma divisão do relevo do Brasil, usando como base a do antigo ali, do primeiro, que é um cara chamado Haroldo de Azevedo. Então, esse aqui, ele basicamente pegou o mapa anterior, olhou, subdividiu. Mas ele criou novas áreas, ou substituiu o que era planalto de planície? Não, ele só dividiu o que já existia, basicamente. Mas ele vai usar um conceito que eles vão chamar de morfoclimático. O outro lá, o Haroldo, usou o que mesmo? Altimetria. Haroldo, altimetria, e Absaber, morfoclimático. Beleza? Aí ele vai fazer o seguinte, olha só. Planalto das Guianas, tinha no outro. Planalto brasileiro, ó, agora ele não vai fazer Planalto brasileiro dividido em 3, agora ele vai fazer o seguinte, ó, cada parte vai ser uma área dividida separadamente. Então aqui, ó, Planalto central também. Só que aqui, gente, ele vai dividir esse pedaço do Planalto Central e do Planalto Atlântico aqui, ó. Aqui vai virar Planalto Nordestino, o que está azul clarinho, azul mais escuro, Planalto, tá? Do Maranhão, Piauí, certo? Aqui onde era o Planalto Atlântico, em rosa, virou Planalto do Leste e Sudeste. Tá? O que era o Planalto Atlântico virou Planalto do Leste e Sudeste, certo? Aqui o Planalto Meridional, essa parte maior rosa bem clarinho aqui, certo? Aí depois aqui embaixo nós temos, ou melhor, aqui do lado nós temos a planície do Pantanal, tá? Aqui em cima a planície amazônica e aqui no litoral a planície litorânea, a planície costeira. Aqui bem na pontinha aqui nós temos aqui então o Planalto Uruguai e Sul-Rio-Grandense. Não existia isso aqui, ele só fez uma separação do Planalto Meridional e colocou o nome lá, Planalto Uruguai e Sul-Rio-Grandense, tá? Então essa é do Aziz Absaber. Predomínio de planaltos também, tá? E aí veio a última, que é a classificação do Jurandir Ross. Essa é a mais moderna de todas, foi criada agora na década de 80 para 90. Ele usou um projeto de aerofotogrametria chamado Radam Brasil. Ou seja, um avião foi tirando foto de todo o território brasileiro. Lembra que nós falamos sobre aerofotogrametria? Um avião tira foto e aí eles montaram um mapa de todo o relevo do Brasil. Esse projeto aqui, tá, gente, ele trouxe para nós mais informações detalhadas do nosso relevo. Com isso, nós conseguimos ter, então, características geomorfológicas, geológicas, de solo, de hidrografia, de vegetação. Ele vai dividir o relevo do Brasil em 28 macro-unidades.
Esse é o mais difícil, porém é o mais certo, é o mais completo de todos. Como que vai ficar isso aí? Ó, nós vamos ter a seguinte relação aqui de classificação, olha só. Ele divide em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Opa! Então mudou um pouco, porque nas outras só tinha planaltos e planícies, nas outras duas classificações. Só existia planalto e planície no Brasil. E agora? Agora surgiu uma nova unidade do relevo chamada depressão. Depressão são áreas que estão localizadas abaixo do nível do mar, é absoluta, ou abaixo de regiões vizinhas, circunvizinhas, relativa. No Brasil não existe absoluta, só existe relativas. Então, ó, nós temos predomínio de planaltos e depressões nessa classificação, porque são 11 de cada, e somente 6 planícies. Tá? Cada uma com seu nomezinho aqui específico, detalhando cada área, cada lugar. Mudou muito a característica do relevo do Brasil, tá, gente? Por exemplo, olha só aqui na área da Amazônia, pega aí na cartilha de vocês e olha. Essa área aqui toda ela era planície, virou só onde o Rio Amazonas passa. O número 23 aqui do meu está mostrando para vocês aqui. Ó. Só onde o Rio Amazonas passa, ou seja, 95% daquilo que a gente estudava que era planície amazônica não era. Então ele trouxe uma informação mais detalhada, mais correta, tá? Criando uma nova unidade de relevo, que são as depressões, coisa que não existia nas classificações anteriores. Tudo bem? Daí, gente, ele usa os critérios morfoestrutural, morfoclimático e morfo-escultural, tá, gente? Ele vai trabalhar em cima de os agentes internos, clima, relevo e dos agentes externos para poder estabelecer essa classificação. Aqui, gente, só para a gente entender um pouquinho do conceito de depressão relativa ao que tem no Brasil. Ó. Estão abaixo de áreas mais altas, então ao lado tem duas áreas elevadas e essa área que está aqui embaixo é uma depressão relativa. E depressão absoluta está dentro do continente, mas em relação ao nível do mar, ela está abaixo, ó, negativo, ó, mas está no continente, não quer dizer que a água está aqui, tá? A água está parada aqui, ó, nessa área aqui do litoral. Mas dentro do continente, porém abaixo do nível do oceano. Isso não existe no Brasil, tá bom? E aí, por último, a gente mostra aqui para vocês algumas características de relevo que foram estabelecidas na classificação já do Jurandir Ross, do Aziz Absaber. Inselbergs são grandes blocos cristalinos rochosos, você encontra no sertão, tá, gente? Esse tipo de material foi erodido pela ação do tempo, principalmente o vento, a ação da erosão eólica. Então eles são cristalinos resistentes. O material sedimentar que existia aqui ao redor foi todo sedimentado, erodido, ficou só ele. Não são icebergs, tá, gente? Icebergs você encontra no gelo. Isso são inselbergs, blocos rochosos cristalinos que sofreram processo erosivo eólico. Isso aí tem lá o Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Outro exemplo, relevo de cuesta. O que é uma cuesta? Ó, geralmente é um relevo de erosão diferencial. De um lado ele está mais acentuado, mais íngreme a erosão, ó, e do outro lado ele está suave. Ó. É igual, são iguais as duas costas desse relevo? Não, né? Ó, de um lado mais inclinado, sofreu mais erosão. E de outro lado ele sofreu menos erosão. Então chama assim, é uma formação de relevo que sofreu processo de erosão diferencial. De um lado mais intenso, de outro menos intenso, tá? Chama cuesta. E aqui por último, gente, a nossa parte de relevo oceânico. Relevo oceânico, gente, nós temos o seguinte, ó, uma convenção internacional da ONU que estabeleceu o seguinte, que uma área de até 200 milhas náuticas, tá? Que vai dar em torno de cerca de 370, mais ou menos 380 quilômetros, a partir do limite de base, que a gente chama aqui, que é onde a água do oceano chega aqui no encontro com o litoral. Essa área ela vai chamar, tá, de zona econômica exclusiva. Tá? O que um país tem direito até essa área aqui? Um país tem direito de exploração de recursos naturais existentes nessa área. O Brasil tem como principal recurso encontrado aqui petróleo, pré-sal, gás também nessas áreas do pré-sal. Ou seja, até 200 milhas é um direito nosso, de cada país que tem litoral, de explorar esses recursos existentes aí. É uma convenção internacional, tudo bem? Porém, existe uma área que vai aqui, ó, que está dentro do mar territorial também. Ó. Ela vai de 0 a 12 milhas. O mar territorial, 200 milhas. Então, nós temos direito de explorar. Outro país não pode vir explorar os recursos dentro dessas 200 milhas. Então, o pré-sal, pode vir outro país querer roubar o nosso petróleo? Não. A lei não permite isso. Agora aqui, ó, dentro do mar territorial, de 0 a 12 milhas. De 0 a 12 milhas, vai dar em torno de 22 quilômetros mais ou menos. Do litoral, da área da água onde encontra o continente, 22 adentro. Isso aqui é uma extensão, tá, da soberania de um país. É a extensão de uma soberania, ou seja, um navio para adentrar, como se fosse uma área de alfândega, né? Ele tem que pedir autorização para chegar nessa área aqui, para ele ultrapassar esses 22 quilômetros, essas 12 milhas, e aí ancorar em algum porto brasileiro. Então ali o governo tem direito de fazer
parar um navio, parar uma embarcação, fazer vistoria, ou, por exemplo, agora nós estamos vendo essa questão de coronavírus, para aí, tá? O cruzeiro não entra, vai ficar aí, nós vamos avaliar se vamos receber ou não. É uma continuidade do território continental do nosso país. Isso é parte da Convenção Internacional. E aí, gente, o relevo oceânico. Ó, nós temos a plataforma, que é a parte mais baixa do relevo oceânico. Vai em torno de 100 a 200, mais ou menos, metros de profundidade. Tá? Essa parte aqui, geralmente, que a gente encontra o petróleo. Então, quando fala assim, em que parte do relevo oceânico você encontra o petróleo? Normalmente, na plataforma, tá? Continental, que é essa parte mais rasa do relevo oceânico. Depois ela vai ter uma queda aqui, ó, para baixo. Ó. Essa parte inclinada que a gente chama de talude. Talude, que é o quê? A parte que liga a plataforma ao fundo oceânico. E, por último, o fundo oceânico. Tá? Ou assoalho oceânico, que é o chão do oceano, que são as áreas mais fundas. Ó, o talude ele pega de 200 metros, mais ou menos, a cerca de 2.000 metros de profundidade, que é essa rampa aqui. Ó, tá? A plataforma, que é a parte mais rasa, vai até cerca de 200 metros. E, por último, com mais de 2.000 metros, o fundo assoalho oceânico, que é a parte mais profunda do relevo oceânico. Tá? Lá nas áreas, dentro do assoalho oceânico, tem alguns lugares que são mais profundos ainda, que a gente chama de fossas abissais, que são as áreas mais profundas existentes no oceano. A mais profunda do mundo chama Marianas, Fossa das Marianas, que tem cerca de quase 12 mil metros de profundidade, 12 quilômetros de profundidade. Tudo bem, gente? Então, fica assim, tá? Um grande beijo para vocês, de longe, sem agora, né? Nesse momento não dá para a gente estar próximo, mas a gente está em pensamento com vocês. Não é a mesma coisa, tá, gente? Uma aula sem vocês. Mas a gente vai passar por isso e estamos juntos aí de coração. Um grande beijo. Se cuidem e estudem. Estou com vocês. Se precisar, é só chamar. Beijo. Fui.